Boa tarde, meu nome é Raquel Mirra Neves. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Gestão Cultural pela Universidade de Viena, na Áustria, e consultora em gestão voltado para impacto social, para avaliação de impacto social. O meu trabalho é sobre a renda básica universal e o patrimônio cultural e material, um link entre essas duas questões para avaliar o impacto na preservação dos saberes. Então, qual que é o objetivo aqui do meu trabalho? O objetivo maior era instigar esse debate sobre as implicações e o potencial impacto da implementação de programas de renda básica universal na proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradução oral pelos mestres. Então, a minha ideia é proporcionar, consequentemente, a salvaguarda do patrimônio cultural e material. Trazer esse debate. Em relação a um contexto de globalização no mundo hoje, um futuro, o prognóstico de um futuro de extrema desigualdade, causado por fatores socioeconômicos e tecnológicos, o que foi até agravado por esse cenário de Covid-19, por tensões de dicotomia política que tem acontecido no mundo inteiro, esse cenário foi agravado aí no século XXI, na última década, nos últimos anos, E como resultado, a gente tem os saberes, as tradições e manifestações específicos de cada cultura, essa diversidade, se encontram em risco de desaparecimento. Então, estavam já em constante risco e com todo esse cenário, colocado e posto, isso se agravou, isso tem se agravado, esse cenário se agravou dessa forma. Então, uma ideia, que foi pensada e que tem sido discutida bastante, são esses programas para salvaguarda da tradição oral, por esses mestres dos saberes, são os programas chamados de tesouros humanos vivos. Esses tesouros humanos vivos, eles, na verdade, surgiram, tem um papel do Oriente, começaram em 1950 com o Japão, em 1964 com a Coreia do Sul, então tem um papel relevante no Oriente desde a década de 50, seguido pela Filipinas em 73 e a Tailândia em 1985. E esses programas existentes, principalmente desde a década de 50 no Oriente, esse papel relevante, fez com que a Unesco se organizasse em 1993 um programa que ela denominou de Tesouros Humanos Vivos, que foi feito com base nesses programas, principalmente do Japão e da Coreia do Sul. Foram articulados por esses países, o que criou uma escala global para esse programa, através da Unesco, em 1993. Qual a importância disso, gente? Eu gosto muito de uma frase da Regina Abreu, que ela fala que quando morre um ancião nessas comunidades tradicionais, queima-se uma biblioteca inteira. Então, a ideia desse programa Tesouros Humanos Vivos é exatamente incentivar, como diz a própria Unesco nesse programa de 93, a concederem reconhecimento oficial a talentosos portadores de tradição e praticantes, contribuindo assim para a transmissão dos seus conhecimentos e competências às gerações mais jovens. Então, seria a ideia salvaguardar o conhecimento desses mestres. Foi em 2003, então, esse programa dos Tesouros Humanos Vivos foi descontinuado e foi substituído, na verdade, pela Convenção Mais Geral para a salvaguarda do PCI, do Patrimônio Cultural e Material, com uma definição mais ampla desse PCI, e o artigo 15 dessa convenção, ela falava, os Estados-parte, eles não têm mais aquele programa específico, mas ela menciona, que os Estados-parte devem desenvolver esforços para assegurar a mais ampla participação possível das comunidades, grupos, e se for o caso, de indivíduos, aí ela menciona que criam, mantêm e transmitem esse patrimônio. Então, desde 2003, não existe mais este programa da Unesco específico para os mestres, para a salvaguarda desses mestres, mas ele é contemplado nessa convenção de forma mais ampla aí como patrimônio cultural e material. Mas então, daí a importância desses programas, A partir então desses programas da Unesco, vários outros programas se desenvolveram no mundo, atingiram uma escala global. A França tem uma das pioneiras na Europa também. Gostaria de mencionar aqui no Brasil
Algumas iniciativas estaduais são bem interessantes, no Cito Fortaleza, Ceará. Mas desde 2011 existe um projeto de lei em trâmite na Câmara, e que ela chama de projeto de lei dos mestres griots, né? Que já foi aprovada na Câmara, mas está em aprovação o seu texto oficial desde 2011. Isso foi, infelizmente, não está em evolução, mas está desde 2011 parado lá. 2014 é a última atualização. Mas, de certa forma, é uma iniciativa interessante, que é exatamente isso, né? Esses programas todos, eles buscam promover personalidades culturais de destaque, conscientizar o público para a proteção do patrimônio cultural e material, né? Então, mas o que esses programas têm como base comum, né? Então, que vem desde o Japão de 1950 até esses programas mais recentes que tomaram uma escala global. Eles fazem parte desse... É um processo, na verdade, de patrimonialização de pessoas, né? Existe uma seleção em que os mestres são selecionados com bases em avaliações, né, de realizações e competências. Então, tem uma valoração criada aí nesse processo, né? São considerados o valor das tradições e expressões. Isso são textos, como a própria Unesco coloca, né? Considerados o valor das tradições e expressões, suas raízes nas tradições culturais e sociais, seu caráter representativo para uma determinada comunidade, bem como seu risco de desaparecimento. Então, isso é uma avaliação, né? Existe uma seleção nisso aí. E todos esses programas, né, existentes hoje no mundo, eles têm essa mesma base de seleção, né? E o que isso pode gerar, né? Isso gera essa seleção, né? Além de ser um processo, né, que gera um grande esforço de reconhecimento, assim como a lista do patrimônio mundial, né? Nem todo mundo quer se sujeitar, e é um esforço muito grande para participar desses editais, dessas seleções, desses processos de seleção, né, de patrimonialização de pessoas, digamos assim. Uma outra questão que é uma consequência também, né, que é interessante de pontuar, né, a tentativa de representar a totalidade de uma manifestação ou cultura, né, através de uma pessoa, né. A Regina Abreu também, em seu livro, diz, muito interessantemente, ela coloca, né, a patrimonialização de pessoas como uma tentativa de representar a totalidade de uma manifestação, né, que é essa perspectiva totalizadora do discurso, né. Não se completa à medida que cada pessoa tombada parece emitir um ruído próprio, quebrando qualquer pretensão homogeneizadora. Acho interessante isso ela colocar, né? Uma pessoa, né? Cada pessoa tombada, ela pode representar a totalidade de uma manifestação cultura. Então, esse também é um efeito, né, desse processo de patrimonialização de pessoas. E uma outra questão muito importante é o efeito que gera essa seleção, né, de inclusão e exclusão, que é esse reconhecimento e recursos financeiros, que geralmente esses programas estão vinculados a bolsas, a prêmios, né, financeiros, né, a um seleto grupo, né, podendo privar determinados indivíduos, grupos sociais ou étnicos. Existe um artigo muito interessante no International Journal of Heritage Studies da Christina Meggs, que chama Struggles of Recognition, Adverse Effects of China's Living Human Treasures Program, que ela faz uma avaliação sobre esses programas na China, e ela pontua uma questão que é interessante também nesses efeitos de inclusão e exclusão, né? Ela fala que essa seleção, esse patrimônio, né, essa seleção, ela é inerentemente político, né? Então, ele pode ser empregado como uma ferramenta de governabilidade para regular e governar conflitos sociais em qualquer contexto político, né? E, então, isso é mais relevante, esse efeito de inclusão e exclusão se torna mais relevante ainda quando considerarmos que essa seleção dos mestres, né, podem ocorrer em países com regime autoritário. Então, tendo em vista esses programas, né, eles são seletivos, eles são condicionais, né, essa valorização e esse reconhecimento, né, esse recurso financeiro, ele é seletivo e condicional. Aqui a ideia desse trabalho, né, seria trazer, então, o que é já mencionado no mundo hoje como essa renda básica universal, né? E o que é essa renda básica universal? É a renda paga pelo Estado, né, pelo governo, periodicamente a cada cidadão ou residente de uma sociedade
incondicionalmente, como um direito individual de cidadania. Né? Então, ou em outras palavras, né, uma quantia paga a todos os indivíduos, ele independe da situação de trabalho, registro de emprego, disposição para trabalhar, situação financeira, estado civil, existência de outra fonte de renda. Isso não depende. Então, aqui a gente tem os programas, né, existentes dos patrimônios de tesouros humanos vivos, que são condicionais e seletivos, né, que geram esses efeitos de exclusão, com uma teoria que está sendo cada vez mais estudada e já está começando a ser implantada agora no século XXI, da renda básica universal, que a principal característica dela é ela ser incondicional, né? Ela é um direito individual de cidadania. Então, a proposta deste trabalho aqui é instigar esse debate, né, e comparar. A ideia seria evoluir nisso, né? Esses programas tesouros humanos, vivos humanos, né? Com essa seletividade, o grande esforço para reconhecimento, essa exclusão, né? Esses efeitos de exclusão e inclusão, né? Avaliar essas vantagens e desvantagens do sistema de renda básica universal, principalmente esse ponto, né, de ser incondicional, né? Se isso iria impactar, né, a proteção, né, e a salvaguarda dos saberes, né. Só uma coisa que eu acho interessante pontuar também é que a renda básica universal, ela não é uma ideia nova, ela já foi primeiro mencionada em 1516 com Thomas More no seu livro Utopia, né, e ela vem sido revisitada desde 1737 com Thomas Paine, no final do século XVI, no século XVII principalmente, com Thomas Paine. Depois foi revisitada teoricamente por Charles Fourier, Abraham Lincoln, Bertrand Russell, né? E foi nos anos 70 e 80 que tiveram diversos avanços, de 1970 a 1980, avanços isolados no pensamento, né? Dessa renda básica universal, principalmente na Europa aqui, mas em 2004, né, já teve um alcance mais global. Então, no século XXI, né, que era um conceito antes limitado à academia, agora é mais conhecido em sindicatos, círculos sociais e políticos. Né. Gosto aqui de trazer uma fala do Van Parijs, que é um dos teóricos nesse assunto, que eu acho muito interessante, também está na bibliografia, que é uma das poucas simples ideias que se deve moldar o debate e a realidade do novo século. Então, ele seria, né, um possível método para lidar com esses prognósticos de um futuro de extrema desigualdade, desencadeada por fatores socioeconômicos e tecnológicos desse contexto que eu mencionei ali atrás. Né. Então, qual que é a ideia aqui, né, gente? É analisar esse potencial impacto da substituição desse modelo condicional, né, dos programas dos tesouros humanos vivos, né? Ele é condicional, ele é seletivo, ele gera esse efeito de exclusão. Então, substituindo esse modelo, né, condicional pelo sistema incondicional da renda básica, né, qual seria o impacto, né, na proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral pelos mestres, proporcionando, então, consequentemente, a salvaguarda do patrimônio cultural e material, a diversidade e a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Obrigada.